O SW Entrevista, nessa edição de dezembro, muito feliz, o nosso querido senador Regufe, do Podemos, muito feliz pelo senhor ter aceito esse nosso bate-papo. Um prazer estar aqui com você, Mônica, e um prazer estar com vocês também. Que bom. Bom, antes da gente ir para as perguntas que não querem calar, já que é época de balanço, vamos fazer um balanço. Quais foram, assim, na sua opinião, objetivamente, as principais ações do seu mandato até esse ano? Quer dizer, um ano só ainda, né? Nem um ano. Na verdade... Do novo mandato. Na verdade, meu mandato tem 5 anos, né? Eu tenho muito orgulho, Mônica, que, assim, acho que poucos políticos podem encher a boca para dizer isso, apesar de ser, na minha opinião, uma obrigação. Eu honrei e cumpri tudo o que eu escrevi nos meus panfletos de campanha. Eu digo sempre que as pessoas podem me criticar por qualquer coisa, menos por uma. Incoerência. No meu mandato, eu honrei e cumpri tudo o que eu escrevi nos meus panfletos de campanha. Ponto por ponto. Eu honrei tudo como distrital, como federal e agora como senador. Tudo o que eu escrevi no meu panfleto de campanha como candidato a senador, eu honrei e cumpri. Ponto por ponto. Considero que isso é uma obrigação, isso não é um favor, mas é algo que precisa ser dito e com todas as letras. PECs bem importantes, né? Eu apresentei 11 PECs e 45 projetos no meu mandato como senador. Aprovei 5 no Senado e todos relevantes. Além disso, hoje tem remédios para câncer na rede pública do DF que estão ali por causa de uma emenda minha ao orçamento da União. O DF recebeu também 14 ambulâncias para o SAMU, novas e totalmente equipadas por uma outra emenda minha ao orçamento da União. A reforma da oncologia do base também? A reforma, aí eu apresentei esse ano para o ano que vem. Vai ser reformado todo o centro de oncologia do hospital de base, com equipamentos modernos, com equipamentos novos. Nós vamos mais do que poder dobrar o número de atendimentos mês que é feito ali no centro de oncologia. Hoje são feitas 2.200 consultas mês. Nós vamos poder passar para 4.500 consultas mês. Só quem tem ou teve um parente com um problema com câncer sabe o quanto essa doença é grave. E o quanto é urgente e o quanto ela dilacera toda a família e o quanto o tempo hoje para a primeira consulta ele vai ser reduzido também. Então você vai poder atender mais pessoas em um tempo mais curto. Acho que isso é importantíssimo. Destinei recursos também para a reforma de escolas públicas no DF, porque políticos gostam de destinar dinheiro para construir e esquecem de destinar dinheiro para manter, para reformar. Enquanto outros políticos destinam esses recursos para shows, para festas, para aniversário de cidade, eu destinei para onde é mais prioritário para a população. Verdade. Então, me orgulho. Apresentei 11 PECs, 45 projetos, aprovei 5 no Senado, todos relevantes, destinei os recursos das minhas emendas ao orçamento porque é mais prioritário para a população. Agora, um mandato, Mônica, ele não é feito só do que você faz. Ele é feito também do que você evita que façam. Desde que evita que outros façam. Por exemplo, a Câmara tinha aprovado um aumento das taxas de cartório no Distrito Federal, que tinha uma taxa que chegava a aumentar em 700%. A Câmara tinha aprovado, passou despercebido na Câmara praticamente. Foi para o Senado, eu denunciei da tribuna, fiz um discurso denunciando esse absurdo aumento, apresentei um requerimento de retirada de pauta, consegui retirar de pauta. Depois, no outro ano, eles voltaram com esse aumento. Eu consegui retirar aqueles aumentos absurdos do projeto. Então, poupei o dinheiro da população nessas taxas de cartório. Cada voto que você dá é uma forma de você dar uma contribuição, representando aquele que votou em você. Como é que faz para a população saber que é uma geral, que as pessoas reclamam? A gente não sabe o que os políticos fazem. Falta o quê? Falta uma comunicação oficial mais eficaz? Falta que a mídia
abra esse espaço de transparência? Eu acho que são duas coisas. Primeiro, é um fato que nem todos têm tempo de acompanhar o dia a dia do trabalho legislativo. Não é todo mundo que tem tempo de ficar acompanhando a TV Senado, a TV Câmara. Uhum. Segundo, a imprensa também, as pessoas não gostam quando eu digo isso, mas tenho que dizer isso com todas as letras, a imprensa hoje só divulga o que é ruim na política. A imprensa não divulga o que um parlamentar faz, ela divulga o que um parlamentar faz de errado. Então, muitas das pessoas que estão nos assistindo não sabem que eu apresentei 11 PECs, 45 projetos, que aprovei 5 no Senado. Não sabe que hoje tem remédio para câncer na rede pública do DF por causa de uma emenda minha ao orçamento da União. E tem um detalhe que as pessoas sempre me perguntam, e eu sei que é uma PEC sua, da candidatura avulsa. A população tem uma simpatia por essa causa. Como é que está isso? Eu, no início do meu mandato, apresentei algumas PECs sobre reforma política. Sim. Uma delas é a que permite uma pessoa ser candidata sem filiação partidária. Eu acho que se a pessoa quiser se filiar a um partido, ela tem que ter o direito de se filiar a um partido e de poder ser candidata por um partido. Mas se ela quiser ser candidata sem filiação partidária, ela também deveria ter esse direito. E cabe à população escolher quem ela quer e quem ela não quer. Não pelo partido, necessariamente. Agora, não pode ser uma obrigação para que a pessoa possa entrar na política, ela tem que se filiar a um partido político. Não, aí ficaria mais livre, mais tranquilo. Mais calmo. Por falar em partido político, o senhor passou grande parte do seu mandato sem partido e avaliando. Em que não ter partido não foi positivo, por exemplo? Até, por exemplo, horário eleitoral. Sem partido o senhor não podia entrar. Até para dizer, esse tipo de prejuízo contou? Eu diria o seguinte, do ponto de vista do meu trabalho, não mudou nada. Sim. Sempre votei com a minha consciência, tendo partido ou não tendo partido, isso não muda nada. O único prejuízo que realmente teve é que aquelas inserções que tinham durante a programação no período fora da eleição, que aliás acabaram com o meu voto para acabar, e agora tentaram voltar e eu votei, dei um voto para que não voltasse, porque é um absurdo. Isso não tem em nenhuma parte do mundo. Partido tem horário de televisão custeado, porque é um dinheiro que o contribuinte paga isso. 1 bilhão, mais ou menos. De renúncia fiscal, o governo teria que dar para as emissoras de televisão 1,5 bilhão entre agora e de agora até 2022. Ou seja, seria 1,5 bilhão de dinheiro do contribuinte que ia para isso. E só não, a Câmara aprovou, só não voltou porque o Senado barrou e por 2 votos. Eles precisavam de 41 votos para aprovar, só tiveram 39. Mas o argumento de que isso seria uma forma da população saber do que está passando, isso é... Não, uma coisa é um horário na eleição, outra coisa é um horário fora da eleição. Não existe nenhum país do mundo, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, nenhum país do mundo, o contribuinte tem que pagar para que os partidos tenham um horário na televisão. Verdade. Isso é absurdo. Brasília. E só para, antes de chegar em Brasília, só para concluir do mandato também, além de apresentar as PECs, os projetos, essas emendas ao orçamento, tem também uma coisa que às vezes as pessoas fazem piada na rua, mas que eu considero importantíssima, que é a questão da economia do mandato. Até alguns falam muito, o Regufe só fala disso, o Regufe só fala disso, ainda bem que eu falo muito disso. Porque quando eu virei deputado distrital, todos os distritais gastavam a verba indenizatória no teto. Hoje, já tem 7 que abrem mão, já se discute acabar com a verba indenizatória. Todos tinham um número de assessores no teto. Com o meu exemplo, pressiona os outros também. O próprio eleitor. O Congresso Nacional Brasileiro é um dos mais caros do mundo em termos proporcionais. E isso não vai mudar com palavras, isso se muda com atitudes práticas, com exemplos. E foi isso que eu fiz. Eu, no meu mandato, no primeiro dia do mandato, eu abri mão de toda a verba indenizatória, abri mão dos salários extras, reduzi o número de assessores. Um senador pode ter 55 assessores, eu tenho apenas 9. Eles hoje ainda podem quebrar esses cargos, tem quem tem 80. Eu tenho apenas 9, reduzi a verba para o pagamento de assessores, para menos da metade do que um senador tem direito, abri mão do carro oficial,
abri mão da aposentadoria especial de parlamentar e fiz a opção formal por continuar contribuindo para o INSS. Só vou ter direito ao INSS na minha vida, porque eu não tenho outra aposentadoria. Fui o primeiro senador na história a abrir mão do plano de saúde vitalício dos senadores, que é um plano sem limite de despesa. Se precisar ir para o exterior, para os Estados Unidos, e a mesa autorizar, a pessoa vai. Não tem plano no mercado privado que a pessoa pague, que dê direito a isso. E o contribuinte vai pagar para o resto da vida. Para mim, o mais cômodo seria não ter aberto mão disso. Saúde, você nunca sabe o que você vai precisar. Eu ia ter tudo pago para o resto da vida. Até porque é vitalício, entendeu? Mas não é correto. Então, abrir mão no primeiro dia do mandato tem caráter irrevogável. Só com essas economiazinhas que eu fiz no meu gabinete, de economia direta, cortando o número de assessores, reduzindo verba, eu economizei sozinho aos cofres públicos 16 milhões e 700 mil reais. Se vocês multiplicarem 16 milhões e 700 mil reais por 81, vai dar mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Então, eu acredito que na vida a gente não pode só defender uma coisa, a gente também tem que dar o exemplo, cortar na carne, e isso eu fiz no meu primeiro dia. A tese que eu defendo e que eu pratico, Mônica, é que um mandato parlamentar ele pode ser de qualidade e eficiente para a sociedade, custando muito menos do que ele custa hoje ao contribuinte brasileiro. A expectativa é que melhore muito. E o contribuinte, o eleitor, está também com essa consciência. E eu quero falar exatamente sobre isso. As últimas eleições tiveram, assim, um rótulo... Mas você estava falando de Brasília, eu interrompi. Não, mas eu vou voltar para Brasília. Mas pegando o seu gancho, o eleitor quis dar o recado de que queria o novo, que não queria mais do que estava aí. Enfim, vários foram eleitos com esse carimbo. Alguns neófitos na política, vários, né? Aí a gente tem o vereador do Rio de Janeiro, o próprio presidente da República, que foi assim um fenômeno, o governador do Distrito Federal, que não era um político. Eu lhe pergunto, o senhor acha que a população, o eleitor, ficou satisfeito com esse resultado? Isso poderá se repetir na próxima? Acho que quem tem que responder isso é o próprio eleitor. E ele vai ter esses 4 anos para ele poder avaliar. Houve uma mudança? É muito difícil fazer hoje um exercício de futurologia, porque as coisas mudam muito rápido. Eu diria para você que desses parlamentares novos, tem alguns que eu considero muito bem intencionados. Aliás, tem mais gente séria no Congresso do que a população do lado de fora acha. Então, eu tenho que dizer isso. Mas também, eu tenho que dizer também que tem muita gente que hoje está no Congresso Nacional que nunca poderia ocupar um cargo público, porque não tem a menor consciência do que é a responsabilidade de ser parlamentar e para que serve aquela função. Então, o eleitor está aí de olho para isso. Brasília. Brasília foi criada com uma meta base, vamos dizer assim, vai ser a capital do país, centralizar por vários os motivos, a meta base de Juscelino com suas 50 metas. Logo depois, os prefeitos constituíram mesmo a capital aqui. Depois os construtores, enfim, Brasília sempre teve, ou no começo, teve uma meta, um destino, uma vocação. Me parece, hoje, que muito da política daqui está sendo feita por carreiristas. Carreiristas não no mau sentido, mas pessoas que estão ali para os 4 anos ou 8 anos fazerem o seu governo. Arruma daqui, ajeita dali, põe um band-aid aqui, um mercúrio ali e passa. O senhor acha que Brasília precisa retomar essa meta, essa vocação? Brasília deve ser o centro tecnológico ou daqui sair algo para o Brasil? Qual é a sua opinião sobre nossa cidade? Bom, primeiro eu sou apaixonado por Brasília. Brasília foi a cidade que me deu todas as oportunidades que eu tive na minha vida. Eu sou filho de um oficial da Marinha, que infelizmente já faleceu, infelizmente foi muito cedo. Meu pai veio para cá quando eu tinha 9 anos, veio transferido para cá e aqui ficamos, depois ele faleceu e nós continuamos aqui. E eu sou apaixonado por Brasília. Aqui eu fiz toda a minha vida e Brasília me deu a chance de ser deputado distrital, federal, senador.
e eu tento representar essa cidade com toda dignidade, com toda decência, como eu acho que a nossa população precisa e merece ser representada. Qual é a minha visão da cidade? Brasília não pode mais ser o que era antes, apenas uma cidade administrativa. Sim. Brasília foi concebida para ser uma cidade administrativa, mas hoje você não tem mais como ela ficar apenas como uma cidade administrativa. Você precisa criar vocação econômica própria aqui em Brasília. O que eu acho que precisa ser feito? Você precisa induzir o desenvolvimento econômico de Brasília para as cidades. Não tem cabimento você ter a quantidade de empregos hoje que você tem no plano piloto. E Brasília ser uma cidade apenas administrativa. Então você precisa criar vocação econômica própria nas cidades e induzir o desenvolvimento econômico para as cidades. Inclusive, muita gente fala sobre o problema da mobilidade, do trânsito de Brasília, que realmente é caótico. Você, melhorando o transporte público, que é extremamente necessário, você melhora o trânsito? Melhora o trânsito. Mas você não vai resolver o problema do trânsito só melhorando o transporte público. Até que se o fluxo você precisa gerar emprego lá nas cidades. Você precisa induzir o desenvolvimento econômico para as cidades. Conceito de felicidade moderna é a pessoa trabalhar perto de onde ela mora. Então você precisa gerar emprego ali perto da pessoa, entendeu? Incentivar isso. Então isso é o que precisa ser feito. Você precisa ter uma política pública de indução do desenvolvimento econômico para as cidades, com geração de emprego nas cidades e com criação de vida econômica própria nessas cidades. Que é um clamor da fibra de isso precisa ser feito. Isso precisa ser feito. Além disso, Brasília tem algumas potencialidades, como por exemplo a questão do turismo, entendeu? Como por exemplo a questão de ser um centro cultural. Você vai para Washington DC, Washington DC também não é uma metrópole econômica, como Nova York é, como Los Angeles é, como aqui no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas você ali tem um grande centro turístico, você tem um grande centro cultural. Então Brasília tem essa possibilidade. Agora, precisa se preparar para isso. Claro. Por exemplo, você vai numa parada de ônibus aqui do DF, a parada é só um bando de concreto. As boas, né? Porque a maioria tem buraco. Tinha que ter ali na parada, tinha que ter os ônibus que vão passar, os horários que os ônibus vão passar, a pessoa saber qual é o horário do ônibus. Tudo isso tinha que estar. Hoje com GPS, você sabe onde o ônibus está, quanto tempo vai demorar para chegar. Você vai para outros países, isso é tudo organizado. Então, assim, parece que as coisas aqui são feitas para não funcionar. Então, a minha visão é essa. Acho que Brasília precisa criar a vocação econômica própria. Como cidadão e como político, eu acho que Brasília tem um grande problema hoje, que é um problema nacional, também não vem de agora, é um problema que já vem de algum tempo, mas que precisa ter uma atuação efetiva e prioritária por parte de um governo, que é a questão da saúde. Inclusive, na minha parte, no que me cabe, eu faço no meu mandato que eu priorizo a questão da saúde nas minhas emendas. Fui o parlamentar dos 11 parlamentares do DF no Congresso Nacional, incluindo os 8 deputados federais e os 3 senadores, que mais destinou recursos nas suas emendas ao orçamento da União para a saúde pública do DF. Então, a gente precisa que isso seja tratado com a emergência que é. Porque, assim, é de cortar o coração, Mônica. Você ir no hospital público hoje, você vê a quantidade de pessoas numa emergência sentindo dor. E nos corredores, macas com as pessoas ali. Então, isso precisa ter uma atenção objetiva e com muito mais foco por parte do governo. O agarrão com ar-condicionado sem funcionar na UTI. Bom, o senhor foi deputado distrital, deputado federal, senador, 2 vezes mais votado da história do Distrito Federal. E é óbvio que todo mundo que lhe encontra, virou a esquina, encontrou o senador Regufo, pergunta: vai ser candidato aqui? Lógico que eu não vou fazer algo diferente. Sei que é cedo, nós temos 3 anos pela frente, a política muda, o cenário. Bom, mas, fazendo um exercício aqui de lógica e futurologia, o senador Regufo ou vai para governador, ou vai para o Senado de novo, ou vai para algo maior. Como é que está a sua cabeça hoje, 3 anos antes? Nada de definição, eu tenho certeza disso. Essa é uma pergunta que todo mundo faz, Mônica, e que você também tem que fazer, claro, no seu... Eu devia ter feito a primeira, mas nesse espaço aqui. E eu vou ser muito sincero com você. Hoje eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Se eu tenho uma ambição pessoal,
A minha ambição pessoal é que aquelas pessoas que votaram em mim, que essas pessoas tenham conhecimento de tudo que eu fiz no meu mandato. Sim. E possam ter orgulho do meu mandato. Eu sempre digo, a minha equipe até que trabalha comigo já ouviu isso muitas vezes, que assim, a maioria dos políticos, eles têm um foco na próxima eleição. Eles ficam pensando o que eu posso fazer hoje para a próxima eleição. O meu foco são dois. Primeiro é na eleição passada. Eu quero dar orgulho para quem acreditou em mim na eleição passada. Está dando. E segundo, eu quero que... eu vivi um drama pessoal com meu filho, que nasceu de 6 meses, passou 3 meses na UTI. E o que eu mais quero hoje é que eu tenha vida e saúde para que eu possa dizer para ele o que o pai dele fez na política e as contribuições que eu dei. Isso, e se eu não estiver vivo, eu gostaria que alguém dissesse isso para ele. Sim. Então, assim, hoje, o grande foco é que as pessoas tenham orgulho do meu mandato. Eu quero que as pessoas saibam, eu quero que as pessoas entendam o que é o meu mandato, que muita gente entende, mas outros, às vezes, a informação não chega. Partindo desse princípio que entende, sabe, também sei que é cedo, mas também sei que a política é construída por cenários e negociações passo a passo a partir de agora. A pergunta ainda continua. É candidato a quê, se for? Eu hoje não está claro isso na minha cabeça. Uhum. Posso ser candidato a governador, posso ser candidato a senador de novo, posso ser candidato no plano nacional, ninguém sabe o que acontece Já houve até esse namoro com o seu nome. O que acontece em 3 anos. Posso não ser candidato a nada. Às vezes eu fico muito decepcionado com tudo e eu só faço as coisas quando eu acredito, quando eu estou com vontade. Mas está com vontade de construir um novo cenário? Estou com vontade de fazer um grande mandato que dê orgulho, como tem dado, na minha opinião, para aquelas pessoas que votarem em mim. Mas o senhor disse agora há pouco que tem muita gente bacana, até que chegou, muita gente nova, com bons propósitos e tal. Agora, é importante dizer também que alguns dos novos já foram cooptados pelos velhos. Eu imagino. Entendeu? Você tem gente bem intencionada, mas também tem gente que não era tão que já assim. Entrou na velha política, entendeu? Mas porque então, não acredito. Não é... aquilo ali é um sistema, uma máquina de... Assim, de moer gente, triturar. Então, é possível ou reeleição, ou governo, ou presidência, ou vice-presidência, ou algo dessa, enfim. Ou nada também, entendeu? Mas eu acho que o seu público, o seu eleitor, mas aí, não quer que você, você não seja nada. Mas assim, hoje está cedo para te dizer. Também acho. As coisas vão mudar muito até lá. O senhor já está tendo conversas, assim, namoro, assim, esse pessoal aqui, não? Um exemplo agora, vou fazer um exercício aqui enfim. Nós temos senadores que têm seus nomes indexados a prováveis candidatos, né? Por exemplo, Leila, do vôlei, Isalci, que são... A imprensa põe todo mundo como candidato, né? Foi algum expoente. Na eventualidade do senhor ser candidato e outros senadores daqui também forem candidatos, isso seria um freio para a sua candidatura ou independe? Mônica, é o seguinte, eu sinceramente eu não sei ainda. As pessoas às vezes as pessoas olham um político falar, elas ficam pensando, ele está falando isso porque ele quer que a gente pense aquilo. Não, eu sou sincero. Você me conhece, sabe que eu sou sincero. Eu não sei hoje o que eu vou fazer da minha vida. Acho que as coisas mudam muito rápido, então eu não sei o que eu vou fazer. Agora, o que eu pensar, se eu ver que alguém pensa uma coisa parecida, não precisa ser eu necessariamente. Se eu ver que não tem e eu tiver vontade de ser candidato, tiver condições objetivas para serei. A única coisa que eu não vou fazer é transigir nos meus princípios. Entendi. O que eu mais vi na política é as pessoas querendo os cargos de qualquer jeito. Não, ganho, depois vou ver o que fazer. Eu não sou assim. Eu sei que entendeu? Não. Eu tenho que ser da forma correta. Ano passado, muita gente chegou e falou assim, Regufe, você assumiu o compromisso de não ser candidato, mas você podia ser, entendeu?
Aí eu falei, não, eu assumi o compromisso em 2014, quando fui candidato ao Senado, que eu ia cumprir o mandato inteiro, por não considerar correto se largar um mandato na metade, deixar metade do mandato para um suplente que ninguém votou, entendeu? Então, em respeito aos meus eleitores, eu vou honrar o que eu falei. Verdade, entendeu? Isso ninguém pode reconhecer. Talvez tenha perdido ali minha chance de ser governador. Sim, entendeu? Ou de ser um dia com muito mais legitimidade e coerência. Talvez, né? entendeu? Brasília. Mas assim, honrei o compromisso assumido, mesmo que ninguém reconheça. Eu acho que assim, a primeira coisa que você tem que ter é coerência com você mesmo. Verdade. É coerência com você e com Deus lá em cima. É isso que eu tento fazer na minha vida. A vida, ela não é uma ciência exata. Ela não é uma coisa cartesiana, que... 2 e 2 são 4. O ser humano é falível, entendeu? Você pode... Agora, a gente tem que tentar fazer o certo. O melhor... Tem que tentar fazer o melhor a cada dia. Tem que tentar ser melhor a cada dia. Entendeu? Eu tento não julgar as pessoas, eu tento fazer o meu melhor. Quando eu acho que eu tento fazer sempre uma autocrítica. E tento ser um parlamentar sempre melhor para a sociedade. Eu acho que o eleitor sabe disso. Só para encerrar. Então, sobre candidatura. Não sabe. Não sei o que eu vou fazer. Mas pode ser. E assim, acho que é importante que se tenham ações efetivas de um governo para melhorar a vida das pessoas. Às vezes eu vejo os governos no Brasil muito mais preocupados em perpetuar poder ou em manter um grupo político, arrumar cargos para o grupo político, arrumar espaço para o grupo político, do que devolver um serviço para o cidadão. Sim. Entendeu? Você vê, por exemplo, a França possui 4.800 cargos comissionados. Os Estados Unidos inteiro possuem 8.000 cargos comissionados. O Distrito Federal é desse tamanhozinho, com os terceirizados tudo, você tem mais de 20.000. Entendeu? No Brasil você tem 25.000, entendeu? Então, eu acho que você pode ter uma coisa... Você pode devolver o Estado para quem ele serve, que é o cidadão. Muitos dos governadores que assumem não têm como. Quando chega lá, não sabem mexer nessa Precisa ter máquina. meritocracia no serviço público. Você precisa ter um governo mais eficiente. Entendeu? Você precisa ter metas e resultados. Você precisa fazer com que um governo atenda a quem ele deve atender. Outra coisa, o governo que quer cuidar de tudo, ele não consegue cuidar de nada bem feito. Então, o governo tem que concentrar os seus recursos em saúde, educação e segurança. E a grande meta. E outra tanto coisa, no plano, time, tem que ter no plano time federal técnico. quanto no plano local. Agora, acho que, por exemplo, se o governo que tiver aí cumprir bem seu papel, eu acho que continue, entendeu? Eu quero que as coisas deem certo para a sociedade. Então, uma avaliação muito Do rápida. ponto de vista de cidadão, eu quero que as coisas deem certo para a sociedade. É o que todo mundo eu não quer. trabalho contra. Ninguém me vê trabalhando contra para um governo dar errado. Pelo contrário, eu quero ajudar. Eu agora... Mas é até uma bobagem, né? Agora foi minha, por exemplo, a emenda, consegui convencer o relator a acatar na PEC 133, que garante que o imposto de renda das forças de segurança do DF vai ficar no DF. São 680 milhões a mais para o DF todos os anos. Verdade. Então, o meu objetivo é ajudar a cidade e o país. Esse é meu foco, é isso que eu faço na minha vida pública. Eu sei, concordo. Agora, eu queria, para finalizar, assim, de forma bem objetiva, uma avaliação como cidadão do governo Bolsonaro e do governo Ibanez. Como é que o senhor está vendo esse primeiro ano deles dois? Bom, vamos começar pelo governo do Bolsonaro. O governo Bolsonaro, assim, o que tem de positivo, na minha opinião, tem de positivo, pelo menos até agora, essa coisa de não entregar os ministérios para os partidos, não lotear os ministérios para os partidos, isso é positivo. E também, na área econômica, eu acho que o Brasil tem que se abrir para o mercado externo, tem que aumentar o grau de competitividade da economia brasileira. Então, isso, para mim, é positivo. Okay. Acho que isso, para mim, é positivo. Tá, acho que na economia, pelo menos... Até agora. Pelo menos, nós estamos falando de até hoje. Teoricamente, eu defendo isso. Acho que isso é importante. O lado ruim, acho que muita bobagem é falada.
muitas coisas são faladas. Acho a política ambiental do governo absolutamente desastrosa. Acho que é um desastre. Não caiu a ficha, né? Acho que, por exemplo, esses cortes na educação, fui contra isso, me levantei contra. Acho que um governo não pode gastar mais do que arrecada. Agora, você tem que cortar, mas não na educação, não vai cortar no futuro do país. Então, acho que... A sua opinião podia rever isso aí. Acho que na economia você está mais ou menos num bom rumo, mas o resto eu acho uma confusão. Uma confusão e na área ambiental, então, absolutamente desastroso. Inclusive, o Brasil vai perder investimentos externos pelo que estão fazendo na área ambiental. E acabando com o nosso grande patrimônio. Eu acho que a ideologia que a gente precisa é a ideologia do bom senso. Entendeu? A população quer resultados. Às vezes você entra umas viagens. Governo ibanês. Acho que essa operação tapa-buraco, algumas obras que estão sendo feitas nas cidades é positivo. Reabertura das delegacias em 24 horas, positivo também. Agora, negativo, acho um governo muito inchado, com muitos cargos, muitas secretarias. O governo tinha que ser mais enxuto, até para poder gastar no cidadão, gastar no que a população precisa. E a área de saúde, já falei aqui, não é uma culpa só desse governo, já vem de longe, mas a saúde do DF vive uma situação absurda. Piora cada dia. Qualquer pessoa que visitar um hospital público e que tiver algum coração, essa pessoa vai sair dali mexido. Você vê, falei aqui, você vê pessoas nas emergências dos hospitais amontoadas, sentindo dor, sem serem atendidas. Você vê macas nos corredores dos hospitais ali, com as pessoas jogadas. E eu acho que as coisas poderiam ser tratadas com um pouco mais de carinho. Esperemos. E isso precisa ser prioridade, porque quem quer resolver tudo, acaba que não consegue fazer nada. Então você precisa ter prioridade no fato. E a saúde devia ser. O jornal SW, onde nós teremos sua entrevista em dezembro, eu quero lhe perguntar que notícia o senhor gostaria de ler nos jornais em 2020? Notícia que a saúde pública melhorou. Porque não tem nada pior do que você ver alguém sentindo dor. Eu, aliás, sou fraco para dor. Às vezes estou sentindo dor, aquilo ali te transtorna, você não consegue trabalhar, você não consegue... Desconcentra. Você fica... Então, assim, eu acho que essa deveria ser a grande prioridade do poder público no Brasil. Da UTI. E a notícia que eu queria ver é que a saúde melhorou no país e em Brasília. Obrigada. Obrigado você pelo carinho, pelo espaço e vocês pela paciência. Obrigada, gente. Valeu.